Moderninha Pro. A maquininha sem aluguel e a mais completa de todas. Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação Márcio Caparica. Essa semana, o lado B da penitenciária. Como a homofobia e a transfobia aparecem nos presídios. Eu acho que na verdade a cadeia ela serve para reforçar e reproduzir todos os preconceitos aqui fora. Tem sim pessoas que escondem ser gays, principalmente na masculina, dá pra ver bastante isso, mas tem pessoas também que não escondem. E tem sim homofobia, tem por parte dos presos, tem por parte dos agentes, tem por parte das famílias que visitam. As pessoas trans, na verdade, elas têm a prerrogativa da SAP 11 de terem um nome social respeitado, mas a gente viu nas visitas que isso na prática não acontece. Aí a pastoral oficiou a secretaria, porque a gente viu uma série de irregularidades, por exemplo, o extravio de cartas, e aí você pode achar que você perdeu uma pessoa por uma questão de nome, porque se você chega uma carta com nome de mulher num presídio masculino, essa carta não vai entrar. Outra questão é a revista. As blitz que tem, o povo sempre vê, né? Quando pensa em presídio, pensa lá, os presos, tudo informação, e o policial, assim, todo mundo de cueca, né? Tem lá no filme do Carandiru, acho que todo mundo pode ver, mas é muito humilhante pra uma pessoa trans que tem peito ficar pelada na frente dos homens cis. E essas blitz e essas revistas, elas acontecem com certa frequência nas unidades prisionais. Como é a vida dos detentos LGBT? E a gente também sabe que a rede de sobrevivência, principalmente das travestis, é pautada também por pessoas héteros dentro da cadeia. Porque as travestis têm relações muito fluidas aqui fora, então elas não têm muita visita, elas não têm uma família que leva jumbo, e não dá pra sobreviver com o kit do Estado quando o Estado paga o kit de higiene. Não dá pra comer a comida que se come no presídio. Então elas têm que fazer trabalhos lá dentro que não seria possível fazer numa ala só de LGBT. A gente tem celas separadas para a população LGBT. Então, se são 100 pessoas dessa população, vão ser 2 celas. Se são 300, vão ser as mesmas 2 celas. Que a gente tem, então, um problema maior de superlotação. Superlotação dentro das celas LGBT é muito maior. E nessas celas, então, ficam as travestis, que horas chamam de travesti, horas chamam de bichas. Ficam os putos, que seriam os ativos. Ficam os envolvidos, que seria um ativo mais hétero. Ficam as passivas e ficam os crimes sexuais. Mas o que eu acho curioso é que, na verdade, parece que a Verônica deu, né? As pessoas... ela serviu pra colocar lá a foto de capa no Facebook, todo mundo mostrou que era muito militante, e aí a Verônica passou. E assim como a Verônica, todas as trans que estão encarceradas. Existe algum tipo de prevenção a DSTs dentro da cadeia? Não tem nenhuma política pública, é só a camisinha à disposição lá fora, pra quando a pessoa que for fazer a visita íntima entrar, levar. Aquilo que a gente tava falando, né? Tem um bordel lá dentro. E aí? E a gente tava falando do problema do coquetel também, que não tem... É difícil não ter coquetel numa unidade prisional, que geralmente as condições são insalubres. 60 pessoas numa cela de 12 é uma condição insalubre, porque tem gente que vai dormir no banheiro. São 3 vezes de água por dia. 3 vezes de 1 hora, 1h30 no máximo. Qual seria a alternativa ao atual sistema penitenciário? Todo crime, ele é social. E acho que é muito importante começar a pensar além do castelo, da fábrica e da cadeia. A gente tem que começar a pensar que a justiça, no caso, ela sequestra uma decisão que é da vítima e do agressor. A vítima não tem, por exemplo, também no processo legal, quase nenhum direito. É uma alternativa, né? Para não deixar que casos vão para a justiça, né? Que vão para a justiça. Resolver isso confrontando a vítima com o ofensor, no caso, né? Nesse processo da justiça restaurativa, a vítima tem um encontro com o ofensor, né? E o ofensor explicita para ela as razões, né? Fala, não as razões dele ter cometido aquele ato, mas o quadro social que ele viveu. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Não faz sentido você tirar uma pessoa da sociedade pra ensinar ela a viver em sociedade. Tipo, amarrar alguém no pau seco pra essa pessoa aprender a nadar. Não faz sentido. Essa pessoa, quando sair, vai ter o futuro dela reduzido ao passado.
Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Nós, do mundo LGBT, estamos acostumados a ver a prisão como uma coisa até assim quase romântica. A gente está acostumado a ver muito Netflix, Orange is the New Black, que a gente vai encontrar o amor da nossa vida de volta lá na prisão, né? Olha só que conveniente. A realidade, no entanto, é bem diferente, principalmente aqui no Brasil. O tema hoje é sistema carcerário e a gente tem aqui 3 pessoas que trabalham na pastoral carcerária para contar pra gente como é a realidade nos presídios aqui de São Paulo. À minha direita a gente tem o Pedro Rivelino. Fala oi, Pedro. Oi. Aqui na frente do Pedro tá a dona Geralda Ávila. Fala oi. Oi. E do lado dela tá a Mariana. Tudo bom, Mariana? Mariana Santos. Sim, tudo certo. Gente, expliquem pro ouvinte o que é a pastoral carcerária. Qual é o trabalho que vocês fazem lá? A pastoral carcerária é uma pastoral da Igreja Católica. Na verdade, ela surge porque a Igreja Cristã surge no cárcere, né? Porque Jesus é preso, torturado. E a pastoral carcerária, ela tem como horizonte um mundo sem cárcere, pautado biblicamente no trecho de Mateus e em outros trechos também. Gálatas, por exemplo, quando falam que Jesus veio para nos libertar. E vida para ter vida e vida em abundância. Esse não é Gálatas, mas também é bíblico. A pastoral carcerária, ela lançou um relatório agora, na semana passada, e aí define a ação da pastoral como intimamente denunciada a tortura, porque não dá para ser cristão e ver o que a gente vê e não denunciar. A pastoral carcerária também tem o dever de garantir a integridade do corpo, do espírito e da mente, e a liberdade integral da população presa. Uhum. Por que vocês decidiram entrar na pastoral carcerária? Eu, inicialmente, fiz a minha monografia na faculdade sobre isso e eu não tinha feito o trabalho de campo ainda. E o sistema prisional é uma coisa que sempre me interessou muito. E um meio para fazer esse trabalho social, que para mim a veia social disso é muito grande dentro da pastoral, não é só religioso, é questão muito mais social do que religiosa. A pastoral deu uma abertura para a gente fazer esse trabalho lá dentro. Uhum. E você está escrevendo vários estudos sobre... Sim, eu fiz sociologia, né? Faço ainda sociologia, o último ano, e daí eu estou desenvolvendo um trabalho sobre maternidade no cárcere. E então eu entrei na pastoral há alguns anos, né? E movida por um desejo de ajudar mesmo, né? Não no sentido só de ajuda, de caridade, né? A pastoral não trabalha nesse sentido, né? Só de caridade, é mais como ver o próximo, sabe, ter compaixão e etc, né, a gente trabalha nesse sentido. Eu comecei o programa falando que a gente está acostumado, né, a imaginar prisão muito como as coisas das séries, a não ser quando de repente aparece o noticiário, que daí a gente vê que tem 50 presos numa cela. Qual que é a diferença mais imediata do que o imaginário cor-de-rosa televisivo para a realidade? Eu acredito que é a questão da superpopulação. Realmente isso acontece. Uma cela que tem 12 tem 60 presos. E aí, como que você faz para dormir com 60 presos numa cela? Num espaço, por exemplo, como desse nosso estúdio, quantos tem? É mais ou menos isso. 60 presos. 60 presos aqui para dormir. Menor até. Porque aí você tem que ter o espaço do banheiro, você tem o espaço das camas, né, cimentadas. Isso eu acho que é mais visível, assim. E a questão deles lidarem entre eles também é bem diferente. É bem diferente. Como? É todo mundo muito desconfiado o tempo inteiro. Porque você não sabe ali em quem você pode confiar e quem vai te prejudicar. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa que você seja prejudicado ali. Então, a desconfiança, eu que visito a penitenciária feminina, vejo que as mulheres, elas não confiam nelas, assim. Elas se ajudam por conveniência, mas não tem esse negócio de eu vou passar um pano pra você. Não existe. Se me prejudicar, eu não vou passar pano pra ninguém. Na feminina eu vejo mais isso. Eu acho que a feminina tem muito uma questão cultural, né?
desse negócio de rivalidade entre as mulheres e tal, né? Que isso a gente tem notado, eu e minhas companheiras que a gente visita o feminino do Butantã, e a gente tem feito rodas de conversa, né? Para ressaltar isso, né? Que elas não são inimigas, que tem muitos atos de solidariedade muito pontuais que a gente classifica, observa e joga nas rodas de conversa para que elas criem uma sororidade, sabe? Uhum. Os presos, os detentos masculinos são mais parça um do outro, não? Depende. Acho que não dá para generalizar. Alguns sim, alguns não. Geralmente nas cadeias eles têm uma regra de que a cela tem que dividir tudo que ganhou da família no final de semana. Então, tipo, ele ganhou um pouco de arroz, ele ganhou um pouco de macarrão, ele ganhou, 3 pães, o outro uma maçã, e aí eles dividem, fica... Metade do que eles ganham eles dividem para ficar entre as celas. Eu não vejo muito isso de rivalidade entre os homens, mas como você falou, né, Geraldo, é uma questão cultural. Mas eles também não são melhores amigos. Mas os presos, eles têm muita... Talvez a gente pudesse, inclusive, às vezes aprender com eles. Eles têm muita solidariedade entre eles. Agora teve a rebelião em Franco da Rocha e os presos, os pacientes psiquiátricos que viviam lá foram transferidos metade para P3 de Franco da Rocha, metade para o CDP3 de Pinheiros. E os presos dividiram esses pacientes nas celas de modo que ajudasse os pacientes, assim, que eles pensaram num jeito de dividir para que os pacientes pudessem ser cuidados de uma forma melhor. Como que é a questão da homossexualidade dentro da prisão? Existe homofobia lá dentro? Alguém esconde que é gay quando entra para não ter problema? Como é? Eu acho que, na verdade, a cadeia ela serve para reforçar e reproduzir todos os preconceitos aqui fora. Então, tem sim pessoas que escondem ser gays, principalmente na masculina, dá pra ver bastante isso. Mas tem pessoas também que não escondem. E tem sim homofobia, tem por parte dos presos, tem por parte dos agentes, tem por parte das famílias que visitam, tem como tem aqui fora. Da diretoria? Da diretoria, exatamente. Como que a diretoria aplica essa homofobia nos presos? Olha, eu acho que a questão de separar os presos é uma aplicação da homofobia dentro das penitenciárias. Separar quer dizer em ala exclusiva? Sim, tem alas exclusivas, celas exclusivas para homossexuais, para as trans. Uhum. É tudo separado. Teve uma vez, já faz uns 2 anos, eu entrevistei uma secretária de segurança de Minas Gerais que tinha implementado esse programa de ala LGBT lá. E ela dizia, segundo ela, assim, que era uma ideia ótima, que você só vai para essa ala LGBT se você quiser, se você pedir, e que tem, né, presas trans que ficam na ala comum porque elas preferem, e daí tudo bem. Qual que é o lado de vocês, de alguém que não está tentando vender essa ideia para o mundo? Eu acho, na verdade, que ela acha que é uma boa ideia, porque é difícil a gente ver uma secretária no caso, que visita os presídios e conhece a realidade diária. Por isso, acho que talvez ela defenda isso como uma ideia, mas a gente acha que, na verdade, a segregação não é uma saída. A Pastoral lançou um documentário agora e mostrou uma prisão do Nordeste, Norte ou Nordeste, eu não vou me lembrar, que tem essa ala e que as pessoas que estão nessa ala, elas não têm banho de sol todos os dias. É muito fácil você marginalizar uma população já marginalizada dentro da cadeia, porque é muito difícil você ter acesso a uma cadeia hoje. Os mecanismos de denúncia de tortura, os mecanismos mais oficiais, ou mesmo até a pastoral tem dificuldade, inclusive, de entrar em alguns lugares do presídio. Então, é muito mais fácil você oprimir essa população quando você divide. Além do que a gente também acha que segregar e construir presídio nunca vai ser uma solução. A gente nunca defenderia a construção de um presídio para a população LGBT. E a gente também sabe que a rede de sobrevivência, principalmente das travestis, é pautada também por pessoas héteros dentro da cadeia. Porque as travestis têm relações muito fluidas aqui fora, então elas não têm muita visita.
elas não têm uma família que leva jumbo, e não dá para sobreviver com o kit do Estado quando o Estado paga o kit de higiene. Não dá para comer a comida que se come no presídio. Então elas têm que fazer trabalhos lá dentro que não seria possível fazer numa ala só de LGBT. Se eu fosse preso, por exemplo, eu ia ficar morrendo de medo de ser estuprado dentro do presídio. Rola de ser estuprado? Eu acho que isso é mito. O que a gente nota é que isso é totalmente mito mesmo, porque a gente não vê relatos disso. Não existe isso. O pessoal é muito... tá no imaginário das pessoas, mas não existe mesmo. E a questão do sexo é muito legalizada lá. É muito legalizada, Vamos dizer assim. Entre as mulheres, então, é super tranquilo. Sim. Eu vejo que não tem... Entre as mulheres parece que é mais fluido ainda. Sim, com certeza. Quando as mulheres são presas, elas tendem a ter relações homossexuais com mais frequência, sendo que elas eram heterossexuais fora? Sim. A questão da mulher lá dentro, a diferença do homem é que, assim, o homem recebe visita, né? Mulher é raro. Além de não receber as visitas que normalmente os homens recebem, as mulheres também perdem as relações ali no meio. Perdem a relação com o companheiro, perde a relação com a família porque não quer fazer a mãe entrar, passar pela revista, fazer os filhos passarem pela revista, então ela acaba ficando sozinha. Então desenvolve um afeto lá dentro com outras mulheres. Então, às vezes a mulher aqui, que elas chamam, né, de mulheríssima, né, Gigi? Lá dentro, elas não são mais. As mulheríssimas são as mulheres que só se relacionam com o homem e tem toda a feminilidade e tal, questão de ser mais feminina. E lá dentro elas passam a se relacionar com mulheres. É questão da proteção também, de você se relacionar com uma mulher para também ter uma proteção. A partir do momento que você arranja uma briga lá dentro, você não briga só com... A pessoa não vai brigar com uma, vai brigar com duas. Tem toda essa... Eu acho que a questão da parte homossexual lá dentro da mulher é diferente, nesse sentido. Visita íntima para LGBTs acontece? Se eu tenho um namorado aqui fora, ele consegue fazer uma visita íntima comigo? É muito arbitrário. Muito arbitrário. Depende do diretor da unidade. Entre as mulheres, não. Entre as mulheres, não tem. E muitas vezes a mulher já não recebe visita por conta de ser mulher, por conta da sociedade patriarcal e tal, que mulher não pode, né, cometer nenhum deslize e tal, né? Já dita essa regra, né? E o fato da mulher estar presa, quando ela tem o marido, muitas vezes o marido abandona o namorado. E muitas vezes o marido também está preso. E não recebe visita também da família, porque muitas vezes, quando a mãe é presa, os filhos também estão presos. Tem muitos casos assim. Desestrutura. Quando uma mulher é presa, desestrutura toda a família. Pedro, no caso dos homens, um cara que eventualmente faça sexo com um parceiro de cela ou outra pessoa dentro da prisão, ele chega a se identificar como gay ou não? Então, como a Mari falou, na verdade, é bem complicada essa questão. É muito fluida a questão, principalmente da nomeação lá dentro do presídio e principalmente, acho que, do masculino. Apesar de ter a mulheríssima e as mulheres mais machos, né, que elas chamam, ou às vezes até com nomes masculinos, mas que não são trans, no presídio masculino isso fica um pouco mais complicado. E o cara, na verdade, ele não tem como esconder. Porque a gente tá falando de uma cadeia superlotada. Não existe lugar vazio numa cadeia superlotada para ele fazer alguma coisa e ninguém ficar sabendo. Nas cadeias, principalmente nos CDPs, são centros de detenção provisória, que teoricamente teriam que ficar os presos, as pessoas que estão aguardando o julgamento, mas que a gente vê que na realidade isso não acontece. Existem muitas pessoas que cumprem a pena lá dentro, que é ilegal. Então, nesses CDPs, a gente tem celas separadas para a população LGBT. Então, se são 100 pessoas dessa população, vão ser 2 celas. Se são 300, vão ser as mesmas 2 celas. Que a gente tem, então, um problema maior de superlotação. Superlotação dentro das celas LGBT é muito maior. E nessas celas, então, ficam as travestis, que horas chamam de travesti, horas chamam de bichas. Ficam os putos, que seriam os ativos.
ficam os envolvidos, que seria um ativo mais hétero, ficam as passivas e ficam os crimes sexuais. Basicamente estupro e pedofilia, mas pedofilia a gente quase não vê. É geralmente um presídio mais separado, né? Mas estupro fica nessa cela. Então, automaticamente, se você já tem alguma relação, mas uma relação é fumar no mesmo cigarro que uma travesti. Você passa a ser envolvido e passa a viver nessa cela. Se você fumou sem querer e tem uma mulher aqui fora, essa mulher vai ter que entrar na prisão. Uma mulher cis, ela vai ter que entrar na prisão, ela vai ter que mostrar para todos os presos. O preso vai ter que mostrar para todos os outros que tem uma mulher, e aí ele vai poder mudar de cela. Como que é a rotina deles? Eles podem sair da cela durante o dia, não podem, ficam trancados, só saem pro banho de sol, fazem a refeição lá dentro mesmo. A gente, né, de novo, no nosso imaginário de filme, a gente imagina algumas coisas que eu duvido que sejam verdade. Como que é um dia padrão num presídio? Eu acho que muda muito do tipo de presídio. Tem eu que visito um CDP, a Geralda visita CDP também o Centro de Detenção Provisória. Certo. A Geralda também visita, né, o CDP, mas visita o CPP, que é o Centro de Progressão de Pena, por semiaberto, e a Mari visita uma penitenciária. Né? Eu visito 2 penitenciárias femininas. Como é que é na penitenciária, Mari? Eu visito aos sábados, né, mas a questão lá é que, assim, muda. Na capital, muitas das mulheres trabalham. Elas têm um posto de trabalho lá dentro. Então, a grande maioria passa o dia no trabalho e aí volta no final do dia. Mas trabalham lá dentro? Trabalham lá dentro. Tá. São empresas ali próximas, né? As outras têm direito ao banho de sol durante o dia. Fica um período, vamos dizer, entre o pátio e a cela, ela pode ficar onde ela quiser. E tem o horário da tranca, que aí dá o horário, passa fechando todo mundo. A cela só fica trancada mesmo à noite? À noite, a partir das 5, né? A partir das 5. Mas tipo assim, sei lá, das 7 da manhã às 5, a porta tá aberta, eles saem pro corredor, conversam entre eles celas. Podem ficar no pátio. A SAP agora tá aplicando um modelo de tranca eletrônica que não acontece isso. Então sempre vai ficar alguém dentro da cela preso pra... sei lá, se precisar passar alguma coisa de dentro pra fora. Então essa pessoa não vai ter banho de sol naquele dia. E a cela vai ficar fechada. Se você tá lá fora e esqueceu, sei lá, alguma coisa dentro da sua cela, você vai ter que esperar ela abrir, que vai ser provavelmente na hora do almoço. Entendi. Como é que a vida de pessoas trans e travestis difere das pessoas cis? Tanto na maneira como as autoridades tratam ela, como os detentos tratam. Homens trans, ou seja, mulheres que se identificam como homens, são comuns em presídio feminino? Então, aí é que tá. É difícil elas se identificarem como trans. Falar, olha, eu me identifico como trans. Eu acho mais complicado. Elas dizem que elas são todas, assim, as que eu tive contato, na verdade eu não posso dizer no total, né, que elas são sapatão, assim, elas não dizem que são trans, mas na SAP consta que tem um número alarmante, assim, tipo, é enorme o número de trans. Aí você entra lá dentro, ela não se identifica como trans. Então, a gente fica um pouco... É difícil da gente entender essa parte. É um pouco mais complicado. E as travestis, Pedro? Como eu falei, então elas têm uma relação bem rompida aqui com o mundo de fora. Então o ritmo do barraco das monas é bem diferente dos outros barracos. Tanto que tem dias na semana que o barraco vai funcionar como um bordel. E aí tem as regras dos próprios presos, né? Não pode ser um dia antes da visita, nem um dia depois. E como a visita é no final de semana, então não pode ser nem na segunda nem na sexta. A vida delas também vai diferir no CDP de Pinheiros, pelo menos, porque, ou nos outros CDPs, em todos os CDPs no geral, pelo esporte, porque apesar de ser muito pequeno, tem algo que pode ser chamado de quadra. E aí, esse algo que pode ser chamado de quadra, geralmente tem um jogo que é o futebol. E aí as trans, pouquíssimas, acho que nunca vi, na verdade, jogarem futebol, né? Elas jogam vôlei. E aí vai depender muito do raio, se o raio vai permitir, se os presos vão permitir que tenha o dia de vôlei na semana. Raio é tipo um pavilhão. Ah, tá. Além disso, tem a questão do nome,
social. Como que é a questão do nome social lá? Você estava me falando antes do programa começar. Então, as pessoas trans, na verdade, elas têm a prerrogativa da SAP 11 de terem um nome social respeitado, mas a gente viu nas visitas que isso na prática não acontece. Aí a pastoral oficiou a secretaria, porque a gente viu uma série de irregularidades, por exemplo, o extravio de cartas, e aí você pode achar que você perdeu uma pessoa por uma questão de nome, porque se você chega uma carta com nome de mulher num presídio masculino, essa carta não vai entrar. Ou SEDEX, que é tipo comida, roupa, enfim. Então a gente fez esse ofício. Agora consta o nome, inclusive na hora da tranca, da contagem e da abertura também, tem esse nome lá, mas aí fica muito a critério do agente se ele vai respeitar ou não esse nome, chamar aquelas pessoas por esse nome. Então tem a questão do nome social, que é muito séria também, tem a questão da saúde, do silicone que desce, mas não tem médico em algumas unidades, então não tem que fazer, mesmo quando tem médico. O sistema carcerário é o sistema que é uma panela de pressão, e não tem como tratar isso, como não tem como tratar um monte de coisa. Inclusive, a gente tem vários casos que a gente oficia, a gente comunica a direção da unidade de pessoas presas que não... pessoas presas trans ou não, que não recebem um coquetel de HIV, ou que demora 20 dias pro coquetel chegar, e aí a galera reparte o coquetel lá dentro. Além disso, tem a questão da própria garantia de identidade. Então, uma pessoa trans, ela precisa, já que ela não está tomando hormônio, porque ela está presa e o hormônio geralmente não entra, é muita burocracia e a maioria desiste dessa burocracia. Você tem a barba que está crescendo, você precisa fazer essa barba. Só que elas não recebem Gillette no kit de higiene a mais, ou não recebem o kit de higiene com a frequência que deveria. Além do mais, tem a questão... Pode crescer cabelo? Até a altura dos ombros, é o que está escrito na SAP 11. Eu vejo elas com cabelo comprido, você também? Elas podem usar roupa feminina? É uma questão. Poder pode. Mas às vezes a unidade não autoriza entrar. E muitas têm silicone, e ela precisa de um sutiã, mas a unidade não deixa entrar. Outra questão é a revista. As blitz que tem... acho que o povo sempre vê, né? Quando pensa em presídio, pensa lá os presos, tudo informação, e o policial, assim, todo mundo de cueca, né? Tem lá no filme do Carandiru, acho que todo mundo pode ver. Mas é muito humilhante pra uma pessoa trans que tem peito ficar pelada na frente dos homens cis. E essas blitz e essas revistas, elas acontecem com certa frequência nas unidades prisionais. A questão das mulheres, você pode falar, né? Vocês podem falar das blitz, como é que é? Como que é blitz? Então, na penitenciária feminina, no CPP, né? Centro de Progressão Penitenciária, né? Que já estão no semiaberto. Mas nós encontramos lá um caso só, porque a gente pergunta, né, para a pessoa se ela quer que conste o nome social no prontuário. E daí encontramos uma pessoa só. Entre as mulheres parece que é mais... elas têm mais receio por conta da família. Não, minha mãe não vai constar porque minha mãe tal, não sei o que, alguma coisa assim, sabe? Mesmo que ela seja chamada de Pedrão dentro da... Sim, então tem lá, tem Eric, né, Joana, sei lá, João, né? Então, mas ela não quero que conste, porque daí minha mãe, né, pode... Mesmo a mãe sabendo, lógico, né? Mas daí ela não quer que conste, sabe? Mas a questão E roupa. Roupa, né? É unificada. Então, né? Roupa entre as mulheres não tem esse problema, né? Porque uniforme, é calça mesmo, né? Tá. Mas a questão do nome social é muito mais oculto, assim, entre as mulheres, eu acho. Elas têm menos orgulho de ter... o nome social não. E tem a questão da revista íntima, né? Sim. A questão da revista íntima, você diz dos familiares entrarem, é isso? Há boatos que não deveria existir mais.
tem acho que é uma lei aqui em São Paulo dizendo que não poderia mais existir as revistas íntimas. O que não acontece. Porque teria que ter todo um aparelhamento dentro do presídio para os familiares passarem. E não existe, não tem verba para isso, então a revista íntima continua acontecendo. A questão de ficar pelada na frente dos outros, dos agentes, de fazer o agachamento. Existe. E o que eu converso com as meninas lá dentro é que muitas pedem pra mãe não visitar, a família não visitar, pra não ter que passar por isso. Uhum. E essa revista, ela só faz sentido numa lógica de drogas, né? Sim. Porque, e mesmo a gente sabe que a revista vexatória, ela não acha quase praticamente nada. Poucas coisas que entram na cadeia entram indo no corpo, pela visita. Os dados estão aí pra consultar, acho que no DPEM. O celular entra como na cadeia? Aí é melhor a gente perguntar pros presos. Certo. A Soninha veio aqui uma vez nesse programa, porque afinal ela estava lá responsável pelo corpo LGBT do estado, que eu não vou lembrar agora. E a gente falando essas coisas trans, preso e tal, mas gente, qualquer abuso contra a pessoa trans que tiver, só fazer uma denúncia para o meu órgão lá, que a gente averigua, a gente pune, a gente faz cumprir a regra do presídio. E daí então, tipo, é simples assim, é só chegar, fazer... Soninha, mandaram cortar o cabelo da trans. Não é simples. Não é simples porque a tortura, ela não é simples assim, né? O conceito de tortura é um conceito que vai mudando ao longo dos anos. E a gente entende hoje tortura um monte de coisa. E até tem um artigo do Rafael Godoy que ele descreve a tortura como difusa e continuada, então a superlotação é uma tortura. Não existem casos específicos de tortura. A tortura tá lá para qualquer pessoa que entrar e ver. E acho que a Soninha, ela devia pensar que as pessoas que estão presas não podem ir até ela. Para denunciar. E esses mecanismos de combate à tortura ou penas graves, eles são mecanismos quase que reais para essas populações que principalmente não têm vínculo aqui fora. E quando tem, e todo mundo, vocês podem falar também, né? Quando tem as pessoas que estão presas, quando as pessoas estão presas, elas saem em liberdade, elas não querem ir num fórum, não querem ir numa secretaria, não querem denunciar, elas querem esquecer o que aconteceu. E outra, ficar lá dentro e denunciar a tortura, você denuncia a tortura pro seu torturador, é mais ou menos assim. E aí, você foi torturado? E o cara que te torturou ali na frente, tipo, você vai falar na frente dele e aí você vai correr o risco de ser torturado. Eu digo torturado assim, vamos dizer, se ele apanhou fisicamente, né? Novamente, porque vai acontecer. O Estado não garante que isso não aconteça. Não tem preparo, os agentes não têm preparo para que isso não aconteça. Uhum. Então, o que ela disse, provavelmente ela nunca entrou dentro de uma prisão, nunca conversou com um preso. E a denúncia, ela não funciona assim, né? A tortura, a Pastoral acabou de lançar o relatório, acompanhou 105 casos de tortura no Brasil inteiro, e nenhuma dessas torturas houve ação administrativa ou de reparo de danos à pessoa que foi torturada. Então, a gente percebe, isso é a conclusão do relatório, uma das conclusões do relatório da Pastoral, que os mecanismos operam, principalmente o judiciário, os juízes, os promotores e os defensores operam para chancelar a tortura. E a coerção é continuada, né? Quando os juízes corregedores visitam os presídios, por exemplo, eles não ficam sozinhos com os presos. Né? Tem sempre alguém acompanhando, um agente, a direção, né? Como eles vão falar alguma coisa? Não tem como falar. Antes de você chegar, eu não tinha pensado nisso, mas agora que eu fiquei curioso para saber. Você estuda a relação das presidiárias que têm filhos e tal. Como que acontece isso? É comum que ela engravide durante o termo de prisão ou ela chega já grávida? Como que depois que o bebê nasce, como se lida com isso? Existe uma estrutura para dar um apoio para elas? Conte tudo para a gente saber. A estrutura é precária, né? Porque a mulher engravida, muitas vezes ela vai presa grávida,
né? No início da gravidez, e daí não passa nenhuma vez por um exame, por exemplo, né? Não tem ultrassonografia, não tem acompanhamento na gravidez, né? E a criança permanece lá onde eu visito, né? Tem a casa-mãe, que atualmente tem 12 mães com bebês, né? E a gente depara com cenas assim absurdas, né? Porque a mãe fica 24 horas, tem que ficar, não pode trabalhar, não pode fazer nada, tem que ficar 24 horas com o bebê. Durante 6 meses está amamentando. Daí, quando chega os 6 meses, a mãe ainda tem lá os sinais da maternidade no corpo, porque ainda estava amamentando, e eles não introduzem o leite antes, né? Não se preocupam com isso, de introduzir o leite antes. O certo seria com 4 meses a criança, para ela se adaptar, para depois 6 meses sair, né, do convívio da mãe. E daí não introduz o leite porque alegam, eu tive falando com a diretora de saúde, e ela alega que as mães vão usar o leite para fazer brigadeiro, fazer qualquer coisa. Como se isso fosse possível. Não existe fogão lá. Mas, enfim. E daí... simplesmente arranca o bebê da mãe. A mãe tem que assinar a guarda, passar a guarda para um pai ou uma pessoa que depois dificilmente vai mandar de volta o bebê, né? E isso causa enormes transtornos, né, para a mãe e para o bebê, né? E não tem pediatra. Nós estamos tentando arranjar um pediatra voluntário, né? Não tem pediatra, não tem nada. Não tem nada. E dizem que a casa-mãe é um lugar perfeito para... De referência. De referência. É um lugar de referência. Mas só que não. Isso para as presidiárias que conseguem ter acesso à casa-mãe. Tem presidiárias grávidas em outros presídios que não são atendidas, ou todas são comum? Geralmente elas lá tem, né? Na PFC, tem. Na capital, na penitenciária feminina da capital, tem um pavilhão só de mães, né? É um número maior. Normalmente as mães do sistema carcerário são mandadas para lá. Por exemplo, se tem uma mãe no interior que ela está grávida, a gestante vem para cá, ganha o bebê na capital. A hora que é retirado o bebê, ela volta para onde ela estava. Uhum. É mais ou menos assim. Eu nunca tive contato fora com gestantes fora do pavilhão delas, então não sei se existe para fora dela. Ali não tem essa informação. Então, e com as estrangeiras é pior ainda. Porque daí ela não tem a família aqui, né? Então ela teve o bebê e daí o juiz anuncia para ela: olha, o seu filho vai para adoção. Mas eu não quero que meu filho vá para adoção. Você querendo ou não, ele vai para adoção. E o Estado não tem o controle de para onde vai essa criança depois, para o abrigo, né? Se vai para o abrigo, e tem muitos casos de mães que saem depois, as mães estrangeiras, e ficam loucas atrás do filho, porque muitas vezes é a única pessoa da família que ela tem. Teve um caso de uma filipina que foi um absurdo, porque ela tinha perdido todos os parentes, a família inteira, no tsunami, né? E o filho era o único parente que ela tinha, e o filho foi para o abrigo, né? E ela não tinha como resgatar a criança. Um caso, eu vou puxar agora de perder. Bem, vamos ver outra coisa antes. Já que estamos falando de saúde, não tem pediatra. Existe apoio médico lá dentro? Existe algum tipo de programa para prevenção de DSTs no presídio? Tem camisinha à disposição. E é só isso. Não, tem... Não, é prevenção, né? Você perguntou. Só tem a camisinha. E alguém ensina eles a usar a camisinha? Ou convence que eles têm que usar? O Pedro ensina. Não tem nenhuma política pública, não. Não tem nenhuma política pública, é só a camisinha à disposição lá fora, para quando a pessoa que for fazer a visita íntima entrar, levar. Se um preso aparecer com corrimento... E aquilo que a gente estava falando, né? Tem um bordel lá dentro. E aí?
Não tem saúde, então se um preso se corta, e aí? E aí, geralmente, e a gente estava falando do problema do coquetel também, que não tem... É difícil não ter coquetel numa unidade prisional, que geralmente as condições são insalubres. 60 pessoas numa cela de 12 é uma condição insalubre, porque tem gente que vai dormir no banheiro. Ter água, são 3 vezes de água por dia. 3 vezes de 1 hora, 1h30 no máximo. Racionamento de água em todas isso as unidades. Isso é tortura. A Soninha podia visitar e ver que isso é tortura. Outro dia eu estava lá e daí não tinha água, não teve água a noite toda, e os 12 bebês tomaram banho numa única banheira, porque era a água que tinha. Meu Deus. Um caso célebre é o da Verônica Bolina, que ficou conhecida porque ela mordeu, atacou um carcereiro, e enfim, essa história que chegou até nós. O Pedro é alguém que eu entrei em contato com ele no princípio porque ele foi a pessoa que conseguiu localizar a Verônica no nosso amplo sistema penitenciário, que ninguém conseguia achar ela. Conta para o ouvinte como é que foi essa história e qual a situação dela hoje em dia, enfim. Essa questão de não conseguir achar a Verônica é ligada com aquela questão de que as cartas extraviavam se fosse para uma unidade masculina com o nome Verônica. Por isso que muitas pessoas não conseguiam localizar a Verônica. A gente sabia que ela estava no CDP de Pinheiros. Vamos só vou lembrar a história da Verônica, porque às vezes o ouvinte não sabe. Como é que... Pelo que a gente sabe, parece que tinha uma vizinha que a Verônica... Não sei, ela não se dava muito bem, aí teve um caso de agressão. O que ela conta é que o policial que prendeu ela era, na verdade, o filho dessa vizinha. E aí ele bateu nela. E aí eles colocaram ela lá naquela posição, os policiais tiraram fotos, colocaram lá no grupo do WhatsApp de policiais. E foi assim que as fotos saíram, e aí... Todo ela mundo teve a comoção. Totalmente espancada, desfigurada. Chegaram a cortar o cabelo dela? Sim, rasparam o cabelo da Rasparam Verônica. o cabelo dela, e enfim. E daí o que as pessoas lembram que ela ainda teve vou dizer entre aspas, a audácia de atacar de volta e arrancou a orelha do... É verdade, teve esse caso da orelha. Então o que ela contou, na verdade, é que o cara tava batendo nela. A única coisa que ela conseguiu fazer foi, acho que, morder a orelha dele, né? Ela se defendeu, né? Se o cara tá batendo em você, você se defende. Acho que a primeira defesa que você consegue é o que você faz. E daí, enfim, depois dessa história, bafafá toda, a foto que foi divulgada e todo mundo ficou sabendo que ela existia, ela desapareceu, né? A Verônica desapareceu. Existe um rito de passagem até você chegar num raio, que é você passa pela inclusão. Nessa inclusão, agora que a gente conseguiu que tivesse o campo de registro do nome social, depois você passa pelo regime de observação, que você pode ficar até 20 dias numa cela solitária, basicamente, e eu não sei o que eles observam, mas é uma observação. A Verônica, então, ela ficou nesse regime de observação, aí ela foi pro raio, parece que ela teve um surto, e ela foi transferida para o hospital psiquiátrico. Ela ficou um tempo no hospital psiquiátrico, depois ela voltou pro convívio no raio. E aí a gente tava reunidos lá, né? A pastoral fez a visita, entrou na cela, a gente tava conversando, de repente ela sentou lá, e aí ela começou a falar, e ela falou assim: meu nome é Verônica. E a gente falou assim: então você é Verônica. E aí, desde então, a gente acompanha a Verônica. Mas o que eu acho curioso é que, na verdade, parece que a Verônica deu, né? As pessoas... Ela serviu para colocar lá a foto de capa no Facebook, todo mundo mostrou que era muito militante, e aí a Verônica passou. E assim como a Verônica, todas as trans que estão encarceradas. Você chegou a conhecer ela, presidente, não? Não, Você eu só faço feminina, visita, né? na feminina. Como que é a questão da religiosidade lá dentro? Então, a pastoral, ela tem um viés também religioso, né? Nas penitenciárias que eu frequento, elas têm o atendimento da igreja evangélica, várias igrejas evangélicas,
né, de vários tipos. Tem a questão tem não é igreja, a casa espírita, que também vai fazer a visita. Sim. E tem a católica. Se aproximam os presos que querem conversar, na verdade. A pastoral, não sei se todos os agentes da pastoral, mas eu tenho a conduta de esperar eles virem falar comigo. Eu não vou chegar abordando, eu tô na casa deles, eu não vou ficar abordando para poder falar sobre qualquer coisa. Então eu acho que é exercida. Eu não vejo a questão das religiões de matriz africana, não existe, nem a Umbanda, nem o Candomblé, até porque eu acho que por conta dos rituais, assim, que são inerentes da religião, não é permitido fazer lá dentro. Mas a questão da religião evangélica, a católica e a espírita, a kardecista, né, tem abertura. Agora, as de matriz africana, não. Inclusive as próprias visitas. A gente tem um caso de uma visita que tentou entrar com um Contregu no final do ano, e ela foi barrada. Era de palha. Era uma pulseira de palha. Uma cordinha de palha que você coloca no braço. E qual que é o perigo de entrar com isso numa cadeia? Ela não tem um comprimento que você consegue amarrar no pescoço, você consegue enforcar alguém. Um crucifixo de metal é muito Exatamente. Pior. A Igreja Católica a gente entra com terço. Se elas querem, a gente tem terço. Então... Nessa lógica de que a gente falou, de que as pessoas fazem relacionamentos para ter alguém que as proteja lá dentro, é comum a pessoa acabar se convertendo para um grupo evangélico ou católico para ter um grupo que a defenda? Sim, eu acredito que sim. E para mudar de cela também, no CDP a cela da igreja é uma cela mais vazia. Mas aí você vai ter que abdicar dos seus, pecados terrenos, alguma coisa assim. E eles prometem que eles não vão mais beber, não tem bebida na cadeia, mas eles prometem que quando eles saem não vão mais beber, não pode transar, não pode fazer um monte de coisa, tem que ficar rezando, não pode jogar futebol. Mas assim, o preso, a pessoa presa, ela vai ser torturada 24 horas por dia, se a gente aplicar esse conceito amplo de tortura. Ela tem duas opções para lidar com isso: com o sexo e com a religião. A pastoral carcerária, ela na resolução da SAP, ela é assistência religiosa e humana. A gente não entra lá só para ficar rezando, e eu, pelo menos nas minhas visitas, eu não rezo todas as vezes, só quando há uma demanda. É que muitos presos gostam do Pai Nosso, né? Exatamente. Muitos pedem. Inclusive as travestis. As travestis, elas são hipercatólicas. E a pastoral carcerária, ela tá lá para atender a demanda das pessoas presas. Se a demanda é religiosa, a gente atende a demanda religiosa. Se a demanda é uma conversa, a gente vai conversar. Uhum. Onde eu visito tem um dia específico só para assistência religiosa, né? Os sábados, vai lá só para... celebra-se uma missa e a cada hora tem uma igreja, mas realmente não tem igreja de matriz africana. Mas nem sempre foi assim. No Carandiru era tudo misturado, né? Tinha gente de todas as tribos lá. Mas... E quanto à questão sexual, né, eu acho que isso influencia muito. Por exemplo, lá em Franco da Rocha, me disseram que não tinha nenhum homossexual, nenhum, nem trans, nem nada, né? E daí, mas acontece que tinha alguns que disseram que se curaram, se converteram e se curaram. Teve a cura, então tudo bem agora. Estão normais, né? Mas as pessoas trans aqui são efetivamente assim, você olha e não tem como esconder, porque tem silicone, porque tem cabelo grande, porque apesar de tudo tenta improvisar alguma maquiagem dentro da cadeia. Existem cadeias que elas são proibidas pela cela da igreja de entrarem nessa cela. É negado para elas esse direito. E como eu te falei, muitas das travestis são hipercatólicas ou evangélicas. Que na maioria dos raios a população evangélica é a maioria. E a igreja, apesar de aceitar a gente católico, não sei se teria uma aceitação com a religião de matriz afro, acredito que não. Tanto que a gente já tentou entrar, a gente jogou essa ideia para os presos
E eles falaram em alguns raios aqui, a cadeia de Deus, aqui a gente não aceita, não pode, mesmo tendo homens lá que eram da Umbanda aqui fora, no comando daquele raio. Eu tenho contato com algumas mulheres e elas me procuram no particular, né, para falar sobre a questão da Umbanda e tal. Mas é mais no particular, não tem alguém específico, algum terreiro que entra lá dentro. Eu não sei nem se tem permissão para isso. Né? Não sei se também há intenção de trabalho, mas não sei se tem permissão para isso. É porque para você entrar como uma entidade religiosa, você precisa ter CNPJ. E a maioria dos terreiros não são tão formais assim, né? É diferente. Não vai estar escrito assim, terreiros não podem entrar. É tudo mais sutil. Mas na prática, isso tudo muito mais sutil. Na penitenciária é tudo não sutil. É que você não pode, mas você precisa preencher os requisitos. Que o regulamento não permite. Exatamente. Quanto tempo, em média, a pessoa fica encarcerada aqui em São Paulo? Existe muito tempo. E a gente tem muitos casos de que a pessoa fica encarcerada mais do que deveria, fica encarcerada, 6 meses esperando uma audiência, na audiência é considerada inocente, e aí? Os 6 meses que você perdeu ali. Exatamente, esses meses que você perdeu. Ou tem casos de pessoas que ficaram 2 anos aguardando julgamento, era um crime leve, foi considerado, teve audiência, foi julgado, foi culpado, mas o tempo que você ficou na cadeia já é superior a uma pena que você poderia receber, que você recebeu. Então ela também fica com um bônus. E a questão de cumprir a pena de ponta, né, que fala. O sistema é o seguinte, você passa se você foi sentenciado no fechado, você passa pelo fechado, cumpre um período, passa para o semiaberto, cumpre o período, passa para o aberto. Nem sempre acontece. Às vezes muitas vezes acontece de fechado ponta a ponta. Você cumpre a pena inteiramente no fechado. Muitas vezes acontece. E o descumprimento da lei, né? Que tem uma lei que diz que a pessoa está no fechado e ela consegue a progressão ao regime semiaberto, e se não houver vaga, ela vai para casa, para domiciliar, aguardar a vaga. Mas isso não acontece. Ela fica no fechado até surgir a vaga. Fora as pessoas que cumprem no CDP, né? Que é provisório. E o CDP é estritamente mais lotado, muito mais lotado do que as penitenciárias. As penitenciárias já são, mas o CDP consegue ser mais ainda, né? E não tem nada, não tem trabalho, não tem nada. O que tem, né, de certa forma, tem um pouco mais nas penitenciárias. Mas eles ficam no CDP e cumprem a pena toda. E não tem direito a ter os benefícios. Não tem direito a benefícios. Quais são os benefícios? Seria trabalho ou educação. A remissão, que dá remissão de pena. Dá remissão de pena. Porque o trabalho também não é mil maravilhas também, né? Os presos não têm direito a CLT. Inclusive, a gente estava até falando das transferências das mães. Quando você é mãe, você perde o seu trabalho. E a questão é a seguinte: você trabalha lá como se fosse CLT. Você trabalha às 8 horas, mas o seu salário... elas recebem um salário pelo trabalho, lógico, mas é um salário, assim, simbólico, vamos dizer. E são trabalhos mecânicos, né? É fazer lacinho, é montar presilha. Montar caixinha de óculos. Que não vai dar nenhum subsídio para elas quando elas saírem, né? Eles, quando saem, não... Pois é, quando o preso ou a presa sai da prisão, como é que é a reação da sociedade com esse ex-presidiário? E existe alguma coisa que tente impedir a reincidência? Enfim, qual que é o nível de reincidência deles? Como é a vida depois que você passou 1, 2, 3 anos, 5? Eu acho que a GG pode falar melhor, que ela tá muito em contato com o pessoal que sai. No semiaberto. Então, como eu tô no semiaberto, né? As pessoas saem e simplesmente elas não acham trabalho, né?
que elas ficam lá dentro, as fábricas que tem lá instaladas lá dentro, tem 3 fábricas lá onde eu visito, né? É tudo mecânico, né? E daí elas não têm... E eles não oferecem o trabalho fora de lá, né? O certo seria encaminhar, né? Já que estão lá dentro, encaminhar-se, né? Mas se diminuiu as vagas, os postos de trabalho, até lá, que eles não pagam, são isentos de vários tributos, né? E não tem benefício trabalhista, nada disso, né? Elas não estão incluídas em lei trabalhista. E então, imagina, né? Diz que diminuiu de cerca de 40%, né? Os postos de trabalho lá dentro. Então, se diminui lá dentro, imagina aqui fora, né? Eles não vão oferecer o trabalho mesmo, né? E daí, imagina, né? A perspectiva é quase zero, né? De arranjar um trabalho. E a população vai que nunca foi presa, né? Eles têm preconceito contra alguém que fala que é ex-presidiário? Com certeza. Muito. Com certeza. Lá no CDP, eles falam muito isso, falam que é muito difícil arranjar um trabalho. E isso acho que a gente pode ver que a gente pode começar a tratar a ressocialização como um mito. Não faz sentido você tirar uma pessoa da sociedade pra ensinar ela a viver em sociedade. É tipo amarrar alguém no pau seco pra essa pessoa aprender a nadar. Não faz sentido. Essa pessoa, quando sair, vai ter o futuro dela reduzido ao passado. E sobre essa questão da pessoa que sai, qualquer pessoa que quiser ir lá na estação Ceasa a partir das 5 da tarde, pode ver que os presos que vão sair do CDP de Pinheiros não vão ter dinheiro para pagar a passagem. Mesmo que ele more numa estação perto do metrô, ele não vai ter dinheiro, porque ele acabou de ser preso. Né, ele acabou de sair da prisão, ele vai sair com chinelo, com uma roupa bem típica. Às vezes eles nem saem com chinelo, às vezes eles saem descalços, porque não tem... com um monte de carta, geralmente. Marcado como ex-presidiário, fisicamente, e não tem dinheiro para pagar passagem. Alguns moram no interior, tem que pegar um ônibus. Eu não sei o que acontece com o dinheiro, porque o Estado... ele disponibiliza esse dinheiro, mas não chega. Isso é um problema também para os agentes da CPTM, porque é muito difícil, assim. Alguns já foram até, acho que, demitidos, se eu não me engano, por passarem o cartão. Mas é desumano. A gente conversa com as meninas que trabalham lá na CPTM. Em Pinheiros tem uma fundação Casa Próxima. Para elas também é muito difícil você olhar para uma pessoa que acabou de sair da cadeia e falar, tipo, eu não posso passar para você. Como é que essa pessoa vai sair? Ela vai ter que roubar de novo para pagar a passagem? Qual que é a taxa de reincidência? É muito difícil estimar uma taxa de reincidência porque os dados da Fundação Casa não são cruzados com o sistema carcerário. Então... Mesmo... Eu acho que o Estado não tem esse controle. Os dados oficiais a gente não tem como acreditar, porque é ridículo. É ridículo. Então, é difícil pra gente estimar quanto tem de reincidência, assim. Toda vez que eu converso com as meninas e falo, e aí, já tá próximo de você sair e tal, e aí, o que você vai fazer? E elas saem cheias de esperança. E eu acho que dura 2 minutos após elas saírem da penitenciária. Porque a sociedade não abraça, não é que tem que abraçar, não sei, nem todo mundo tem essa postura, mas não aceita. Então... É muito... Eu acho que não dá para condenar qualquer pessoa que pratique crime de novo, porque não vejo perspectiva depois que sai, entendeu? A própria família, né? Muitas vezes rejeita. Se existisse a ressocialização, a sociedade também teria que fazer parte disso. Ah, com certeza. Nossa. É o que eu pergunto, né? Essas pessoas me perguntam às vezes, né? Poxa, o que você está fazendo nesse lugar e tal? Aí eu falo assim, bom, eu tô lá para ajudar o outro ser humano a ele, né? Se ver como reumanizando o ser humano, né? Que existe na pessoa, né? E... mas eles não têm jeito, tal, né? A gente vê um monte de gente proclamar isso, né? Que não tem jeito. Aí eu falo, bom, eles vão sair de lá um dia, né? Que espécie de vizinho você quer ter, né? E daí, de uma forma mais radical, né? Eu falo para os meus amigos, assim, da minha idade, né? Eu falo, bom,
As moças gostam, né? Muitas moças gostam vão lá só para namorar eles, hein? Você pode ter um genro, assim, que espécie de genro você quer ter? Daí. As pessoas esquecem que quanto mais lotado lá dentro, pior aqui fora. Um dia eles vão sair, né? Um dia eles vão sair. Então, qual é a alternativa, então? A gente tem hoje um sistema que é baseado em você, né, punir quem faz alguma coisa errada na vida, tirando ela da sociedade, seja com a intenção de proteger, entre a sociedade, alguém perigoso, seja de punir essa pessoa. Qual que é a alternativa a isso? Idealmente, qual seria? Como se tratar com alguém que fez um crime? Todo crime, ele é social. E acho que é muito importante começar a pensar além do castelo, da fábrica e da cadeia. A gente tem que começar a pensar que a justiça, no caso, ela sequestra uma decisão que é da vítima e do agressor. A vítima não tem, por exemplo, também num processo legal, quase nenhum direito. O Estado pega aquela acusação como se fosse para si, né? O velho ofensa ao príncipe que o Foucault fala. Coloca esse problema num cabide, deixa no sol secando, fica bem, bem duro, e é isso. A gente tem que começar a pensar que punir, que impor não é uma solução. Acho que a GG pode falar melhor qual seria a solução. A vítima não participa, né, desse processo todo, né? A gente nota que a vítima não participa desse processo todo. Então, tem... Eu te falei antes do programa, da justiça restaurativa, né? Pois é, como é que é? É uma alternativa, né? Para não deixar que casos vão para a justiça, né? Que vão para a justiça. Resolver isso confrontando a vítima com o ofensor, no caso, né? Que muitas... praticamente 100%, não sei, né? Talvez um pouco menos. Mas geralmente a vítima, no primeiro momento, depois de passado o trauma do acontecido, ela muitas vezes não quer que a pessoa... quero que ele fique lá encarcerado, quero que ele seja condenado, né? A vítima se encontra, nesse processo da justiça restaurativa, a vítima tem um encontro com o ofensor, né? E o ofensor explicita para ela as razões, né? Fala, não as razões dele ter cometido aquele ato, mas o quadro social que ele viveu, a vida que ele viveu, né? E muitas vezes a pessoa já veio de um trauma de infância, né? Muitas vezes uma infância violenta, foi vítima de várias circunstâncias, né? E a pessoa entra em contato com isso e há uma reumanização do ofensor e a vítima conta como ela se sentiu. E o ofensor para de ver a vítima também como o playboy, ele tinha, eu não tenho, tal, e por isso eu roubei, no caso, né? Tem muitos casos assim que tem um final, no final as pessoas se comprometem, se responsabilizam pelo acontecido, a vítima entra no processo de recuperação também e oferece alguma coisa em contrapartida, um emprego, ou seja, o que for, e há um consenso geral, a comunidade participa, a família das pessoas participam, tanto de um lado quanto de outro, né? A comunidade participa, é uma coisa muito de confrontar mesmo e de rehumanizar todo o quadro ofensivo, sabe? Uhum. É uma coisa que funciona. Onde que existe algum exemplo em que esse sistema já acontece e que deu resultado? Então, na questão penitenciária está acontecendo... Tem vários cursos sendo feitos no Rio Grande do Sul. No Paraná, no Rio Grande do Sul, já tem casos assim efetivos, né, de agentes, de diretores de penitenciárias que fizeram o curso e que promoveram o curso dentro das unidades que eles são gestores e tal. E daí eles promovem o curso e os detentos, assim como os agentes também, fazem o curso, e isso tem conseguido redimir muito, sabe, o quadro em geral, né?
os presos numa penitenciária em Sarandi, no Rio Grande do Sul. Eles fizeram e eles toparam se confrontar com a vítima, no caso, né? Com a vítima, e o resultado foi muito positivo, porque eles estavam no início do cumprimento da pena e daí eles tiveram a pena alternativa e seguiram por esse caminho, e foi dado essa chance, né, essa oportunidade deles, mesmo não estando no lapso da justiça comum, eles foram, o lapso é quando cumpre determinado período, né, e que tem direito à progressão de regime. Mesmo não estando no lapso da progressão, eles conseguiram agilizar isso, e por intermédio da justiça restaurativa. Muito bem. Há um novo posicionamento, realmente. Estamos chegando ao fim do programa, já deu 1 hora, já falei que, enfim, esse foi um dos programas mais sérios que eu já gravei, gente. Mas é que o assunto é sério também. E sempre que a gente chega ao final do programa, a gente dá uma oportunidade dos nossos convidados se autopromoverem em qualquer coisa que queiram. Então, essa é a chance de vocês se autopromoverem. Seja da pastoral, seja projetos que vocês queiram. Fala do GT. A pastoral, ela tá com o GT agora, principalmente para os presídios aqui da capital, um grupo de trabalho, especificamente da questão de gênero e diversidade dentro da cadeia, e gênero mulher, né? Especificamente as mulheres e a diversidade sexual e de gênero também. Tá bem no começo. A gente tá aí com uns 3, 4 meses. Nós 3 fazemos parte do GT. A gente tem reuniões mensais, assim, para discutir a questão da LGBT dentro das prisões, da mulher dentro da prisão, e o que a gente pode fazer, como que a gente pode se articular. Mas a gente está bem no começo. Quem quiser conhecer a pastoral também, a pastoral está sempre aberta, é só procurar. A questão da pastoral carcerária. Como é que faz para entrar em contato com a pastoral? Dá para mandar uma mensagem na página do Face. Tem o site pastoralcarcerária.org. E dá para ter todos os relatórios .org ou .org.br? .org.br, eu acho. Tá. Pessoas, deem um Google, tá? Porque eu tô acostumado a passar o endereço da pastoral, Rua da Consolação 21, 8º andar. Sim. Porque na cadeia eles não conseguem acessar o site, entendeu? Entendi. Mas dá pra fazer denúncia de tortura no site, dá pra ver todos os relatórios. Uhum. Tem um material muito legal. A pastoral produz um material bem bacana quanto às prisões. Acho que é um dos materiais mais ricos que tem aqui. E é isso. Muito bem. Quer divulgar alguma coisa? Não, nada. Livro? Nada? Nada. Tá bom, então... E você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/programa Lado B, no Twitter, em @programa Lado B, e no Google Plus, em google.com/mais Lado B. Nosso e-mail, você sabe, programa-ladob@gmail.com. Mande sugestões, reclamações, elogios, eu leio todas, ideias de sugestões de pauta. Eu leio todas as mensagens. O blog é o www.ladob.com, onde eu escrevo quase todo dia. Essa semana eu escrevi sobre o Trump, que virou presidente, o que isso significa para os direitos LGBTs lá fora e talvez até para os aqui no Brasil. Também tem uma matéria bem legal analisando o abuso de álcool e drogas e a questão LGBT, que afinal de contas muitos LGBTs acabam descontando suas tristezas e os preconceitos que passam a vida inteira em álcool e drogas. É uma análise bem interessante. Visitem. No blog também, no final de cada post, tem um botãozinho simpático para você fazer uma doação, seja uma doação única ou mensal. Vai lá, pinga um dinheirinho pra gente, que é assim que a gente continua funcionando. E também você pode comprar camisetas lá do B com mensagens LGBTs positivas e bem bacanas. Eu que fiz a camiseta, sou muito orgulhoso delas. Por favor, vão lá e comprem. Assim se ajuda a gente também. Por fim, você consegue escutar o Lado B aqui no All Música Deezer a partir das sextas-feiras, e a partir das segundas-feiras ele está no SoundCloud, no YouTube e no iTunes. Se você estiver no iTunes, assina que o programa baixa automaticamente no seu celular ou no seu computador. E também você pode aproveitar e deixar um review de 5 estrelas, que daí a gente fica mais conhecido, mais famoso, faz mais sucesso. E também é uma maneira barata e quase indolor de você dar uma ajudinha pra gente. Eu sou o Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e
Cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Até semana que vem. Beijo. Way down by the gun, way down by... Wow.